Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, o meu bom dia. Na quinta-feira passada, dia 20 de julho de 2017, o governo brasileiro, através do Ministério da Fazenda, publicou o decreto 9.101, e que tratava da alteração das alíquotas do PIS/COFINS e com incidência especialmente sobre a questão da gasolina e do etanol. Bom, esse decreto pegou todo mundo de surpresa, praticamente a população não foi avisada. Já no dia seguinte, na sexta-feira pela manhã, praticamente todos os postos de gasolina do Brasil inteiro já haviam conseguido, não sei de que forma, calcular a diferença entre a arrecadação, o que pagavam de impostos até na quinta-feira e o que passariam a pagar na sexta. E se nós pegarmos na nossa cidade aqui em Caxias, na quinta-feira, você abastecia nos postos de gasolina, o preço do litro, em alguns locais, até R$ 3,10, até R$ 13,20, né? E qual foi a surpresa na sexta-feira de manhã? Dificilmente se achava um posto de gasolina onde o litro não estava num valor superior a R$ 4,00. Chegando até a R$ 4,19, normalmente o que a gente percebia pelos postos na cidade, nos levantamentos feitos pela imprensa no dia seguinte. E, de fato, isso trouxe, do ponto de vista da população, uma indignação muito grande. Uma indignação muito grande, porque nós vínhamos de pelo menos uns 15, 20 dias de discussões a nível nacional, aonde se denunciava, né, a forma irresponsável com que o presidente da República estava tratando a questão do orçamento da União, na medida em que passou a distribuir benesses aos deputados federais, pressão sobre os deputados federais, vinculando a liberação de emendas parlamentares à questão da votação da aceitabilidade ou não de o Supremo Tribunal Federal julgar o presidente da República. Se falou que em questões de 60 dias, aproximadamente 13 bilhões de reais foram liberados pelo governo federal a título de emendas parlamentares para uma bancada seleta na Câmara Federal. Então, isso, sem dúvida nenhuma, constitui um escândalo muito grande a nível do Brasil, né? E a minha indignação, que é a mesma indignação de qualquer cidadão brasileiro, mas que, lamentavelmente, hoje, em razão de uma disputa que se estabeleceu nos últimos anos, de uma grenalização que se estabeleceu nos últimos anos, aonde parcelas da classe média passaram a demonizar o PT, o lulismo e assim por diante, uma boa parcela dessa população não vai à rua indignada protestar contra isso, porque acha que estaria favorecendo o outro lado. Na medida que combater Michel Temer e essa quadrilha que assaltou o nosso país, assaltou o Palácio do Planalto, estaria favorecendo uma eventual candidatura dos petistas, do Lula e assim por diante. Eu acho que a gente está, sem dúvida nenhuma, numa encruzilhada na medida em que o povo não pode aceitar calado esse tipo de usurpação do poder legítimo atribuído na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, no artigo 150, e eu aprendi isso muito
muito cedo no curso de Direito, e eu tenho a impressão que todo vereador, todo parlamentar, se é uma coisa que ele aprende logo no início, quando entra numa Câmara Municipal, ou entra numa Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, é conhecer o artigo 150 da Constituição Federal. O artigo 150 diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Isso é um princípio elementar, de que para você aumentar impostos, obrigatoriamente tem que ter lei que o preceda, né? E o que é que fez o seu Henrique Meirelles? E o que é que fez o seu Michel Temer? Através de um decreto, decreto 9.101, de 20 de julho de 2017, simplesmente alterou as alíquotas do PIS/COFINS, né? Aumentando, prevendo uma arrecadação no ano de em torno de 10,4 bilhões de reais. Vereador Adiló, vereador Meneguzzi, eu auxilia que tem tratado muitas questões relativas ao reajuste da gasolina, isso é menos do que o Temer liberou de emendas. E aí não tem como não fazer uma alusão de por que foram aplicados esses novos percentuais no PIS/COFINS para arrecadar 10,4 bilhões, projeção do próprio Ministério da Fazenda, quando logo ali atrás, em 60 dias, o presidente liberou 13 bilhões de reais em emendas aos deputados para comprar os seus votos. Permitam a parte, vereador. De forma vergonhosa, comprar os votos dos parlamentares para não ter, eventualmente, prosseguir um processo de cassação do seu mandato. Então, nesse sentido, é vergonhoso o que está acontecendo no Brasil, né? A gente não pode, mesmo sendo uma Câmara Municipal, representando uma cidade de 500 mil habitantes, fazer de conta que nós não estamos enxergando isso, né? E os aproveitadores estão aí, vereador Meneguzzi. No outro dia, nem esperaram acabar os estoques da gasolina, né? Já estavam a 4,19. Agora eu pergunto, mesmo que se mantenha, boas possibilidades de se manter essa decisão liminar no juiz federal lá de Brasília, mandando retornar os valores anteriores, quem vai pagar o que se pagou nesses dias todos a mais no preço da gasolina? Isso vai ser incorporado ao patrimônio dos postos de gasolina. Como é que a população vai receber esses valores de volta, né? E mesmo que se mantenha também essa liminar no julgamento de mérito, tá? Como que o cidadão vai poder recorrer e buscar de volta esse valor? E a outra, que eu tenho plena certeza, vereador Meneguzzi, não vai se retornar aos preços antigos do preço da gasolina. Provavelmente vão se aproveitar e vão fixar o valor bem acima do que estava sendo praticado na semana passada. Então, essas questões é que nós temos que deixar claro que a gente tem que começar a se indignar, né? Tem que começar a bater panela de novo, minha gente. Especialmente a classe média, que hoje está quieta, apavorada. Eu acho que as eleições do ano que vem vão nos trazer surpresas, né? Nem tudo está perdido, tem muita gente boa nesse Brasil que pode, eventualmente, ser candidato à presidência da República, da gente não permanecer com os nomes viciados que nós temos aí na política, mas se a gente diz que tem um Congresso de mais de 500 deputados, nem todos são ladrões, nem todos são corruptos. Uma grande parcela, como o próprio Lula dizia, temos 300 picaretas com anel de doutor, ao qual ele se somou, né? Entre eles outros que se somaram, mas ainda tem muita gente boa, gente decente, gente honesta nesse país,
e a grande maioria do povo brasileiro é composto de gente honesta, de gente decente. Me permita prosseguir em declaração de lei, senhor presidente. Pois não, vereador Eloy. Segue em declaração de líder da bancada do PSB. Pois uma parte, vereador. Pois não, vereador Adiló, sua parte. Vereador Eloy, sem querer ser profeta, mas um dia antes desse decreto, nós, ocupando a tribuna, dissemos que não sabia de que forma, mas que o contribuinte ia pagar essa farra de distribuição de emenda que estava sendo de forma escandalosa. E eu entendo até o silêncio da população, porque ficou todo mundo em dificuldade. Quem apostou no Aécio, quem estava querendo apostar no Eduardo Campos, quer dizer, se mostrou um momento difícil para a população, mas Vossa Excelência tem razão, nós temos que reagir. E não interessa se aconteceu isso, mas tem muita gente boa ainda no meio político, e a eleição do ano que vem vai reservar surpresa nesse sentido. Não é possível, e o eleitor brasileiro não é tão idiota como eles imaginam lá em Brasília. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló. Vereador Meneguzzi. Vereador Freixo, parabéns pela sua explanação, e eu quero reforçar aqui um projeto que eu protocolei de lei complementar que procura dar mais clareza aos processos de majoração e redução nos preços praticados pelas revendas de derivados de petróleo aqui em Caxias do Sul. E é justamente vai ao encontro daquilo do que o senhor fala, de que quando é para aumentar o preço da gasolina, imediatamente os postos já fazem essa majoração. E quando tem uma determinação da Petrobras para diminuir, isso demora. É uma reclamação recorrente aqui em Caxias do Sul, né? Então, eu já protocolei esse projeto em que os postos têm que colocar de forma visível, com antecedência mínima de 36 horas, o percentual e o valor a ser majorado ou reduzido. Inclusive, a expedição de licença de operação, renovada anualmente para revendas já existentes ou para novas empresas, deverá ficar condicionada à apresentação desse dispositivo, que poderá ser uma placa ou um painel luminoso e deverá ter tamanho regulamentado por lei. E a gente viu aqui a gasolina 3,09, né? Sumiram até os vale combustíveis, desapareceram, né? No outro dia, 3,99, 4,10, 4,19, era o preço do combustível da noite para o dia. Os donos de postos dizem que alegam uma série de situações, mas fica difícil de entender. E, para encerrar, vereador, à parte, o PROCON de Porto Alegre tem divulgado um ranking dos postos. O PROCON de Porto Alegre tem tido uma ação bem mais forte. Aqui eu confio muito no trabalho do Dr. Horn, lá, que é o coordenador do PROCON, mas ele não tem condições, não tem fiscais, não tem equipe para fazer fiscalização, para fazer ranking. Ranking só não é suficiente em relação aos postos. Então, que se dê mais estrutura para o PROCON aqui de Caxias do Sul, para que possa fazer essa fiscalização de forma mais enérgica, não apenas junto aos postos de combustível, mas em outras ações aqui em Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Alberto Meneguzzi. Eu sou daquelas pessoas que entendo e compreendo que, efetivamente, a democracia ela pressupõe algumas questões mínimas, né, para que, efetivamente, a gente possa dizer que estamos num regime democrático. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é o império da lei. E tem que existir um regramento, né? Tu tem que ter uma normatização a nível do país, um conjunto de leis que devam ser seguidos por todos. E, nesse caso específico, eu referi ao artigo 150 da Constituição, ele é por demais claro. Agora, vejam, senhor presidente, senhores vereadores, qual o argumento do governo, né, para dizer que a alteração do PIS/COFINS pode ser feita por decreto. Chega a ser risível, né? E a minha preocupação é se esse argumento não vai acabar prevalecendo, por conta da pressão política em cima, né, dos juízes, do ponto de vista de revisar essa liminar. Ali diz o seguinte: à tarde, estou lendo uma parte de uma publicação da Zero Hora, à tarde o governo informou que argumentaria que a noventena, os 90 dias exigidos, né, para se botar uma lei em vigor, não é exigida nesse caso porque as refinarias e distribuidoras estão enquadradas num regime opcional
para o cálculo desses tributos. Como se fosse possível, vereador Chico Guerra, um regime especial. Não existe em lugar nenhum na lei isso, né? E aí usam um termo em inglês aqui para justificar, de que o das alíquotas ad rem, né? Que são valores fixos cobrados por litro. Então, se utiliza aqui, inclusive, um termo que legalmente nem pode ser incluído em legislação, um termo em inglês, né? Um termo em inglês para justificar o reajuste. Veja-se que todo o governo trabalha, Ministério da Fazenda, do ponto de vista de buscar chegar ao final do ano com uma renda, um valor não utilizado do orçamento da União, do orçamento previsto para ser gasto até o final do ano, que eles chamam de déficit primário, de 139 bilhões. Então, a grande ação do governo Temer, através do seu ministro Meirelles, já conhecido, nosso, né, que levou aí a 15 milhões de trabalhadores desempregados, a sua política recessiva, né, trabalha com déficit primário de 139 bilhões. E para que é esses 139 bilhões? E ontem, ou ontem, se eu não me recordo, o vereador Adiló participava de um debate na Rádio Caxias, até liguei para ele e disse, seria interessante, Adiló, que tu referisse, né, que pouco se fala no Brasil que do orçamento geral da União, 44% é para pagamento de juros, né? É para a banca, é para o Banco Boston, é para o Itaú, é para o Bradesco, é para o Citibank, né? Porque o governo não tem dinheiro, vai lá e pega recursos desses bancos, pagando juros astronômicos, que chegaram a ser de 14,5% ao ano, juro real, de 14,5% ao ano. Qual a empresa de Caxias do Sul que lá na ponta da venda do seu produto tem lá um lucro de 14,5%? Dificilmente uma empresa média, lá na ponta do seu lucro, não chega a 10%. E aí, o que acontece? O empresário, em vez de produzir, ele bota o seu capital no banco para ganhar juros, nesses papéis absurdos, né, desses valores. Então, se fala que tem que cortar a Previdência, tirar o dinheiro dos aposentados, mas para os bancos não se tira nada. E se paga esse juro estratosférico que só existe no Brasil. A gente já está cansado de saber que nenhum país do mundo pratica esses juros altíssimos que são cobrados no Brasil. Então, se pega de um orçamento geral da União, quase 50% é para a banca internacional, para a banca brasileira, né, onde esse dinheiro vai enriquecer 2.000 famílias no Brasil. Tá? Nós somos milhões e milhões de pessoas nesse país, mas 2.000 famílias acumulam quase 50% da renda nacional. Isso que é importante se dizer. Então, uma nova candidatura à presidência da República no ano que vem, o primeiro item de um programa de governo é uma redistribuição dessa riqueza. Se taxa a gasolina, mas não se taxa as grandes fortunas. Há anos e anos e anos se fala em taxar as grandes fortunas. Não, as grandes fortunas se deixa de lado. Essas 2.000 grandes famílias brasileiras que acumulam mais de 50% da renda nacional são intocáveis. São intocáveis. E, nesses anos, todos foram se abrindo exceções, repatriação de recursos, que estão sendo colocados agora sem juros, comprovam de que essas famílias botavam tudo no exterior para se garantir. Bilhões vieram de volta patrocinados pelo Congresso Nacional, porque o governo tinha interesse em trazer esses recursos de volta sem juro, sem correção, sem coisa nenhuma, quando se fez
evasão de divisas. Pergunta se um desses grandes empresários brasileiros vai ser condenado por evasão de divisas. Nenhum. Né? A lei agora está garantindo que eles, primeiro, desviaram esses recursos todos no exterior e agora podem trazê-los de volta. Então, fica aqui a minha indignação, eu acho que é a indignação de todos nós, vereadores, né, de que essa situação não pode continuar. E eu acho que a grande esperança nossa é de que o ano que vem, se acontecerem as eleições, se não acontecerem antes, né, vereador Rodrigo? E o tempo, de repente, pode nos ajudar a que efetivamente seja cassado o presidente Temer e que se convoque imediatamente eleições diretas para esse país. Muito obrigado.